E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma viagem incrível para o Egito Antigo, um lugar que viu o nascimento da civilização. Imaginem só, enquanto os mamutes ainda andavam pela terra, os egípcios já estavam construindo uma civilização super avançada. De arrepiar, né? Preparem-se para conhecer 10 curiosidades incríveis sobre essa terra de mistérios, com suas histórias de faraós poderosos e pirâmides gigantescas. Mesmo depois de milhares de anos, o Egito ainda guarda segredos e fatos que pouca gente conhece. Então, se vocês gostam de história, de culturas antigas e querem se impressionar com o legado dos antigos egípcios, fiquem comigo até o final e se preparem para conhecer essas curiosidades. É claro que, quando a gente fala de Egito, a primeira coisa que vem à cabeça são as pirâmides, né? Elas são uns dos monumentos mais impressionantes do mundo antigo. Mas vocês sabiam que, para a época, a precisão com que elas foram construídas é quase inacreditável? Peguem a Grande Pirâmide de Kéops, por exemplo. Ela está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais. É como se eles tivessem usado uma bússola gigante e super precisa há milhares de anos atrás. E não é só isso, não. Ela foi construída com milhões de blocos de calcário, cada um pesando toneladas. É como se tivessem empilhado um monte de carros populares, um em cima do outro, usando uma formiguinha como guindaste. E o mais intrigante, até hoje, os especialistas não sabem ao certo como os egípcios, sem nenhuma tecnologia moderna, conseguiram transportar e encaixar esses blocos gigantes com tanta perfeição. Seria obra de uma ciência avançada que se perdeu no tempo? Ou, quem sabe, algum segredo que ainda não desvendamos? As pirâmides são um mistério fascinante que nos faz questionar tudo o que sabemos sobre o passado. E por falar em mistérios, vocês sabiam que os egípcios foram um dos primeiros povos a inventar um sistema de escrita? Pois é. Enquanto o resto do mundo ainda se comunicava por sinais de fumaça, os egípcios já estavam escrevendo livros, ou melhor, papiros. Eles usavam hieróglifos, que eram desenhos e símbolos, para registrar tudo o que era importante: acontecimentos, suas crenças e até documentos, tipo os impostos da época. Imaginem só listas de compras, leis do faraó, tudo escrito em papiros, uma espécie de papel feito de planta. E essa invenção não foi brincadeira, não. O sistema de escrita egípcio durou mais de 3.000 anos. É muito tempo. E o mais curioso é que, mesmo tendo sido decifrados no século XIX, muitos textos egípcios ainda são um mistério. É como se eles quisessem nos dizer algo, mas a gente ainda não entende direito. É intrigante, né? E falando em mistérios, a relação dos egípcios com a morte era algo realmente único. Eles não viam a morte como um fim, mas como uma passagem para outro lugar, para a vida após a morte. E essa crença moldava toda a cultura deles. As tumbas dos faraós, por exemplo, não eram apenas lugares para guardar os corpos. Eram verdadeiras mansões para a eternidade. Construídas para garantir uma viagem tranquila para o outro mundo, elas eram decoradas com pinturas, esculturas e cheias de objetos valiosos. Era como se o faraó fosse continuar vivendo ali, só que em outra dimensão. E a mumificação. Eles desenvolveram técnicas avançadas para preservar os corpos, usando substâncias químicas e faixas de linho. Tudo meticulosamente calculado para garantir que o corpo se mantivesse intacto para sempre. Os egípcios acreditavam que, para a alma viver eternamente, o corpo precisava ser preservado. Era como se eles estivessem dando um upgrade no corpo, preparando-o para a vida eterna. Agora vamos falar dos faraós, os poderosos chefões do Egito Antigo. Eles não eram apenas líderes políticos, eram considerados deuses vivos. Imaginem a responsabilidade. Eles mandavam em tudo, criavam as regras, comandavam exércitos e, acreditem, até controlavam as cheias do rio Nilo. Mas a imagem dos faraós era controversa. Eles eram vistos tanto como líderes bonzinhos, que protegiam o povo e mantinham a ordem, quanto como figuras que metiam medo, com poder de vida e morte sobre seus súditos.
Era como se eles carregassem o peso do mundo e do outro mundo nas costas. Cada decisão de um faraó era crucial não só para a vida na terra, mas também para o equilíbrio espiritual de tudo. Essa crença no poder divino dos faraós é uma das características mais marcantes da realeza egípcia. E por falar em avanços, preparem-se para se surpreender. Os egípcios eram os reis da medicina. Eles desenvolveram técnicas e conhecimentos que fariam muito médico de hoje ficar de boca aberta. Cirurgias complicadas, eles faziam. Tratamento de ossos quebrados, tinham seus métodos. Uso de plantas medicinais, eram especialistas. E não era por acaso não. Os egípcios conheciam o corpo humano como ninguém, graças às suas práticas de mumificação. Eles sabiam onde ficava cada órgão, como funcionava o sistema circulatório e até tinham noção de infecções. É como se eles tivessem um atlas de anatomia escrito em hieróglifos. E o mais legal é que muitos dos métodos e ingredientes usados pelos médicos egípcios ainda inspiram pesquisas médicas até hoje. É a prova de que eles estavam muito à frente do seu tempo. E já que falamos em múmias, vamos falar de um faraó que virou celebridade depois de morto Tutancâmon. Mas ao contrário do que muitos pensam, ele não foi um grande conquistador nem um faraó famoso em vida. Na verdade, ele governou por apenas 9 anos e morreu muito jovem. O que o tornou famoso foi a descoberta da sua tumba, em 1922, pelo arqueólogo Howard Carter. A tumba de Tutancâmon estava praticamente intacta, cheia de tesouros e objetos valiosos, que revelaram um pouco da riqueza e do luxo da época. Mas a descoberta também gerou um monte de teorias e especulações sobre maldições e conspirações em torno da sua morte. Alguns acreditam que ele morreu de doença, enquanto outros defendem que ele foi assassinado. O fato é que Tutancâmon se tornou um ícone do mistério e fascínio que envolvem o Egito. E quando falamos de Egito Antigo, é impossível não falar dela, Cleópatra. Mas ao contrário do que muitos pensam, ela não era egípcia de nascença, e sim descendente dos macedônios, um povo grego que governava o Egito. Cleópatra era uma mulher extremamente inteligente, culta e poliglota. Ela sabia encantar, negociar e governar. Foi uma das governantes mais influentes e habilidosas da época, conhecida tanto por sua inteligência política, quanto por seus romances com Júlio César e Marco Antônio. Ela usou todo o seu poder para tentar manter o Egito independente, mas o Império Romano era implacável. Com a invasão romana, Cleópatra viu seu reinado chegar a um fim trágico, mas sua história de luta e resistência a transformou em uma lenda. Imaginem o Egito Antigo como um quebra-cabeça gigante. Temos as pirâmides, os faraós, a escrita ou a religião, mas tem uma peça fundamental para entender como tudo funcionava: o rio Nilo. O Nilo era a espinha dorsal do Egito Antigo. Ele não só fornecia água para beber, para a agricultura e para o gado, mas também era vital para o desenvolvimento econômico, social e religioso do país. Era como se o Nilo fosse uma artéria gigante, levando vida para todos os cantos do Egito. Sem ele, a civilização egípcia simplesmente não teria existido. Suas cheias anuais, previsíveis como um relógio, fertilizavam as terras, garantindo colheitas fartas. E essa fartura permitiu que os egípcios tivessem tempo para se dedicar à arte, à arquitetura, à escrita, ou seja, a tudo aquilo que torna o Egito Antigo tão fascinante. O Nilo era tão importante que os egípcios até baseavam seu calendário no ciclo de suas cheias. E por falar em história, vocês sabiam que o Egito foi um dos primeiros países a assinar um tratado de paz? Pois é. Enquanto o resto do mundo ainda resolvia seus conflitos na base do quem pode mais, chora menos, os egípcios já estavam inventando a diplomacia. Em 1259 a.C., depois de muitas batalhas entre os egípcios e os hititas, o faraó Ramsés II decidiu que já estava na hora de pendurar as sandálias da guerra.
ele se reuniu com o rei hitita Hattusili III e, para surpresa de todos, assinaram um tratado de paz. E não era um acordo qualquer, não. Era um tratado escrito em tábuas de argila, em duas versões, uma em hieróglifos egípcios e outra em escrita cuneiforme hitita. E o mais legal, cópias desse tratado foram encontradas em ambos os impérios, o que mostra que o acordo era para valer. O Tratado de Paz Egípcio-Hitita é considerado o primeiro documento diplomático registrado na história. E, acreditem, alguns de seus termos são usados até hoje nas relações internacionais. É a prova de que, às vezes, a paz é a melhor solução, não é mesmo? E para fechar com chave de ouro nossa viagem pelo Egito Antigo, vamos falar de arte. A arte egípcia é como uma janela para o passado, que nos permite espiar a cultura, as crenças e a estética dessa civilização milenar. As pinturas, esculturas, templos, tumbas, tudo era feito com um cuidado e uma técnica impressionantes. Os egípcios não estavam apenas construindo prédios, eles estavam criando obras de arte para durar para sempre. Cada detalhe, cada hieróglifo, cada estátua tinha um significado, uma função, uma mensagem. E a grandiosidade dos templos de Karnak e Luxor, com suas colunas gigantescas e seus hieróglifos coloridos, nos transportam para um mundo de deuses, faraós e mistérios. É impossível não ficar impressionado com a beleza e a grandiosidade da arte e da arquitetura egípcia. É como se os egípcios tivessem encontrado a fórmula mágica para unir beleza, religião e poder em suas obras. E aí, gostaram de conhecer essas curiosidades sobre o Egito Antigo? Essa civilização nos deixou um legado rico e cheio de mistérios, que até hoje surpreende quem estuda e é apaixonado por história. Se você curtiu o vídeo e quer saber mais sobre outras civilizações ou mistérios da antiguidade, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!